Fala aí, turma, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal do YouTube, Jornada do Barbeiro. Por mais que a gente não esteja com cenário de cadeira aqui, né? Agora a gente tá indo lá fazer um corte de cabelo. Quero que vocês acompanhem aqui, né? Um pouco da minha rotina na segunda-feira e a gente trazendo também esse corte de cabelo com vocês. Pode acompanhar aqui, gente. Já saí aqui pro salão, a gente tá na Bruf Barbearia, a melhor barbearia de São José dos Campos, modéstia à parte. Pode me acompanhar aqui. Tá os barbeiros, tô trocando ideia ali, tá um dia um pouco mais tranquilo, mais ocioso, né? Os caras aqui. Juninho, vamos lá? Bora, que tá. Aqui tá a equipe toda aqui, pessoal. Ó, rapaziada só, jogando baralho. Juninho, bom demais ou não? Já é? Faz. Vamos lá? Bora. Pessoal, é o seguinte, o Jonathan aqui, ele é barbeiro aqui na cidade também, né? Um cara que já foi nosso aluno, né? Tá sempre com a gente aqui. Na parte de cima do cabelo dele aqui, ó, eu tô cortando mais picotado, né? A gente chama de deep cut, que a gente tá trazendo um pouco mais de... Vamos dizer assim, né? A gente tá repicando essa mecha, né? A gente não quer ela tão certinha, tão exata. Como vai ficar um cabelo mais despojadinho, quando a gente vai quebrando essa linha reta aqui, a gente consegue ter esse efeito. Então, no caso, eu nem fiz corte reto, né? Eu só desconectei essas pontas mesmo. O cabelo dele aqui, ó, vai ser direcionado para frente, então eu vou direcionando para frente aqui, ó, e aí eu já vou dando um pouquinho mais de movimento para esse cabelo com a tesoura dentada, tá? Então veio do meio do fio para as pontas, só cortando e dando mais movimento para ele, tá? Isso aqui é uma das técnicas, né, de texturização, né? Tem várias outras que a gente poderia fazer aqui. A gente poderia fazer um efeito bem parecido, né, com a navalha. A gente poderia fazer um efeito bem parecido fazendo a point cut, né? Então essa foi uma opção que a gente encontrou aqui, né, de trabalhar também a textura da parte do cabelo dele, tá? Normalmente, gente, ó, nessa parte da franja aqui, né, eu gosto de pegar a tesoura dentada na diagonal assim, tá vendo? Meio que vertical, e vir meio que rasgando o fio também, né? Como se fosse uma técnica de slice, só que com a tesoura dentada, tá vendo? Isso aqui é muito bom, que a gente tira aquele peso da mecha e a gente tira aquela linha muito reta, sabe? Isso aqui é uma forma que eu gosto de trabalhar bastante também. Pessoal, é o seguinte, a gente vai começar a trabalhar a lateral aqui do cabelo de Jonas. Como que a gente vai fazer aqui, ó? Tá vendo que tem um volume aqui nessa lateral aqui, né? A gente vai começar tirando um pouco desse volume, né? E melhorando esse empilhamento dos fios aqui. E na sequência a gente já vem fazendo fade, tá bom? Vou trabalhar com pente 2, ó, de cima pra baixo. Como o cabelo dele tá com muito volume, a gente tem que trabalhar com a mão mais superficial. Não posso usar muita força, né? Eu tenho que tomar muito cuidado também com esse ângulo que eu tô passando na maquininha, tá? Então aqui, ó, a gente vai fazer esse trabalho mais de forma bem artesanal mesmo, ó, com a mão bem leve, né? Sem pressa, né? Pra conseguir ter um resultado bom. Beleza? E, gente, seguinte, ó, quero passar para falar uma novidade aqui para vocês, né? A partir, talvez, das próximas semanas, a gente vai ter conteúdo gravado, né? Pro YouTube, com material de câmera mesmo, né? Então vocês vão ver que a qualidade aqui dos vídeos no YouTube vai melhorar muito, né? É uma coisa que a gente sempre se preocupa, né? Tanto aqui para a parte da barbearia, quanto para os nossos cursos. Trazer, né? Sempre tá trazendo alguma coisa de melhoria e tal, né? E essa filmagem vai ficar numa qualidade assim, absurda, tá? O áudio, né? A parte audiovisual vai ficar muito bom. Então, para vocês que já gostam, né, de acompanhar a gente por aqui, né? Vocês vão curtir ainda mais, tá? Ó, vou trabalhar com a máquina número 3 agora, só para quebrar um pouco desse peso aqui, tá vendo? Ó? Desse pezinho aqui. Mas eu também não posso clarear muito aqui, tá? A ideia de passar o pente 3 aqui é tirar um pouco do excesso, mas sem clarear muito, né? Sem mostrar muito a pele, tá vendo? Ó? Pessoal, tô trabalhando com o pente 1,5 aqui, ó. Trabalhando com ele mais seto, tá? Então a gente passou o pente número 3 para tirar um pouco daquele peso que tava, né? E agora a gente vai trabalhar com o pente 1,5, beleza? É amigo, velho. Tava começando e você foi e aceitou pra mandar nada. Pessoal, é o seguinte, ó, trabalhei com pente 1,5 baixo, agora eu vou trabalhar com pente meio alto
com a mão bem leve, ó, passando com o movimento mais certo, tá vendo, ó? Sem precisar usar muita força, ó, movimento bem devagar, ó, para vocês conseguirem acompanhar, ó. Esse movimento reto aqui, pessoal, a gente fala que é um movimento de transição, né, de você conectar uma parte baixa com uma parte mais alta sem criar marcação. Então é muito bom a gente entender isso, né, para quando a gente for fazer, a gente consiga aplicar de uma forma mais consciente. Estou fazendo agora um movimento reto também, só que com o pente meio baixo, ó, em cima da linha da zero, tá vendo, ó? E vocês vão perceber que a marca da zero em si só, ela já vai sendo quase por completa. Meio intermediário agora para dar uma polida, né? Então a gente vai trabalhar mais com a quina da máquina. Vocês podem perceber que já vai suavizando, né, toda essa parte de marcação. A parte da frente, mesma coisa, ó, meio alto. Meio baixo em cima da marca da zero, ó. E o pente meio intermediário, tá? O que a gente vai fazer aqui agora, ó? Ficou um resquício aqui, né, da marca da zero. A gente vai trabalhar de forma bem minuciosa, com a zero intermediária baixa, só na quininha, né? Deixa eu trabalhar com a lâmina aqui, ó, só com a quininha, para tirar essa diferençazinha, tá? E aí na sequência a gente vai fazer o polimento, né? Vai tirar todas essas variações que ficam no degradê quando você usa a sua máquina, tá? Olha só. Mesma pegada da parte de trás, ó. É o seguinte, ó, agora que a gente já fez a estrutura, a gente já fez o fade aqui, né? Ele meio que o esboço dele, né? Agora a gente vai vir misturar essas cores aqui, ó, pra esse degradê ficar bem harmônico. Então eu vou vir nessa parte mais escurinha aqui, ó, e a gente vai suavizando esse degradê, vai misturando, né, da forma que ele fique mais leve, né, fique uma transição mais limpa. Então tô aqui trabalhando com a Komakai na parte da sombra, tá vendo, ó? E aí a gente trabalha com a tesoura também um pouco mais pra cima, nessa parte do encaixe, nessa parte que tem mais volume, tá vendo, ó? Olha só, vocês vão percebendo que a conexão vai ficar bem limpinha. Então quando eu trabalho um pouco mais para baixo, eu trabalho na sombra, e quando eu trabalho um pouco mais para cima, eu trabalho mais na parte do encaixe, né, e do volume também do cabelo, ó. Ó, tá vendo aqui, ó, às vezes é por formação óssea mesmo, ó, que dá uma diferença de cor. E aí você vai trabalhando de forma bem minuciosa, né, e aí você vai conseguindo ter um resultado legal. Quando eu trabalho mais para cima aqui, ó, mais encaixe, tá vendo, ó? E quando eu trabalho mais para baixo, a gente trabalha mais a sombra do degradê mesmo. Só, agora eu tô trabalhando com esse pente mais fino, tá vendo, ó? Pra conseguir pegar algumas extremidades, né, que com pente maior eu não consigo, tá? Tô usando aqui uma Tondeu agora, né? Gosto muito de usar essa Tondeu aqui porque ela tira bem pouquinho mesmo, cara. Então tira só a quantidade que eu preciso. E aí o fio já vai tomando uma forma, tá vendo, ó? E aí a gente vai polindo, né, até ele ficar 100%, tá? Gente, seguinte, ó, para polir o cabelo do Jonathan, ó, a gente vai vir fazendo uma point cut e a deep cut, tá? Então a gente vai pegar essas partes que tá mais escura, né, e vai misturando aqui, né? O que acontece? Normalmente, gente, a gente tem parte da cabeça, né, que a gente tem uma concentração de fio diferente da outra, que a gente chama de densidade, né? Então, por exemplo, normalmente nessa parte mais temporal, a gente tem uma concentração menor de fio, né? Nessa parte mais, que a gente chama de parietal da cabeça, a gente tem uma concentração média de fio. E na parte mais de trás aqui, ó, a gente tem uma concentração maior de fio, que é a parte septal. Então aqui a gente tem pouco fio, mais ou menos fio, e aqui a gente tem muito fio. E é diferente por quê? Por que a gente fala em densidade? Tá ligado à quantidade de fio que a gente tem e tá ligado à espessura também. Então normalmente aqui da frente a gente vai ter menos fio e um fio um pouco mais ralo. Normalmente aqui na coroa, por exemplo, na parte do septal, a gente vai ter muito fio e um fio muito mais grosso também, entendeu? Então a gente tem que entender isso, né, pra gente conseguir equilibrar ali na hora que a gente for fazer o fade.